Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo seu trabalho. Eu comecei a ouvir o podcast há uns tempos atrás e a verdade é que me tem incentivado a avançar. Eu tenho quase 55 anos e confesso que nunca pensei no assunto e, como tal, não tenho nenhum investimentos, mas desde que ouço o podcast já tenho o meu fundo de emergência em certificados de aforro e agora estou a passar à fase do investimento. E é exatamente aqui que eu tenho uma pergunta. Eu fui olhar para a evolução do SP500 e fiquei com a sensação que nos últimos anos teve um crescimento quase exponencial, que tem valorizado muitíssimo. O meu receio é que esteja artificialmente valorizado, ou seja, depois, enfim, na conjuntura atual, com todas as ações do governo Trump, etc., e que, portanto, dentro da lógica que se deve investir quando está baixo, neste caso eu estaria a investir quando está muito alto e que me arrisco que daqui a uns tempos caia para reequilibrar e voltar mais, digamos, à verdade. O que significa que depois demora ainda mais tempo a valorizar e a conseguir ganhos. Por isso a questão é, será que há momentos em que está demasiado alto e não se deve investir? Devo esperar uma quebra? Enfim, espero ter sido clara. É, como vê, uma pergunta de muito principiante, mas se tiver a oportunidade de responder, agradeço. Uma vez mais, muito obrigado e boa tarde. Olá, muito obrigado pela sua excelente pergunta. Como já sabem, eu quero mesmo que façam perguntas de principiante, porque é o objetivo deste podcast, porque para especialistas há outros podcasts e há outros grupos e outras páginas e outros livros e cursos, e portanto aqui é mesmo para começar a partir do zero. Porquê? Porque foi assim que eu comecei, e eu só comecei aos 45 anos. Esta nossa ouvinte está agora a acordar para esta porta, para esta janela que se abriu na vida dela, que no fundo nos diz esta coisa simples: espera lá, então, mas eu posso ganhar dinheiro com o meu dinheiro? Então, mas não é só juntar e pôr em depósitos a prazo, ou juntar de uma conta à ordem ou em certificados de aforro. Sim, tudo isso é importante, mas a partir do momento em que temos o nosso fundo de emergência, que a nossa ouvinte já tem, então agora vamos ter de arriscar um bocadinho mais. Para quê? Para ganharmos acima da inflação. Se nós não acordarmos para esta realidade, a cada ano que passa, a nossa poupança vai perder valor. Não vai perder dinheiro em termos líquidos, ou seja, o saldo continua lá, se calhar até cresce alguns euros, algumas dezenas de euros, centenas de euros, mas perde valor porque a cada ano que passa conseguimos comprar menos coisas, ou essas coisas ficam mais caras, e portanto o nosso dinheiro já não chega para comprar aquilo que poderíamos ter comprado se tivéssemos comprado há 10 anos. Portanto, é este o conceito fundamental. Então, já vos disse várias vezes que há duas ferramentas que eu considero absolutamente essenciais para começar, são as mais simples de todas: fundos PPR que rendam acima da inflação em média ao longo do último ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Portanto, esse é o critério fundamental. Ou então
começar por investir em ETFs. Ou seja, implica abrir conta numa corretora, low cost ou não, aquela com a qual vocês se sentirem confortáveis, e depois, para escolher o primeiro ETF, é um que tenha no nome SP500 ou MSCI World, que no fundo é o SP500, mas do mundo inteiro. Isto que acabei de dizer em relação ao MSCI World não corresponde à verdade, é só para perceber o conceito, não é? Ou seja, também lá tem o SP500 dentro, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos na Bolsa, mas acrescenta também algumas das melhores ações da Europa, algumas das melhores ações da América Latina, algumas das melhores ações da Ásia. E, portanto, está no fundo a comprar uma unidade de participação da economia do mundo inteiro. É só isto. Agora, a pergunta da nossa ouvinte faz todo o sentido, porque, lá está, eu e todos os outros que estão ligados a esta área dizem que a melhor altura para comprar, não é? Para investir, para pôr mais, é quando os mercados estão em queda, ou quando a unidade de participação daquele produto que nós estamos a subscrever cai. Partindo do princípio, confiamos que depois ele recupera, como é óbvio, porque se for a cair até ao fundo não vale a pena. Mas para perdermos dinheiro no SP500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos tinham de ir todas à falência ao mesmo tempo. Portanto, já percebeu esse conceito. Agora, eu estou aqui, eu não estou a conduzir, portanto, não se preocupem. Estou no carro, mas não estou a conduzir. E, portanto, eu estou aqui a fazer o mesmo que a ouvinte fez, que é olhar para o gráfico do SP500. Se for ao Google e escrever gráfico SP500, vai encontrar vários. Escolha um qualquer e veja como esse gráfico cresceu ao longo dos últimos 10, 15, 20, 25 anos. Desde o ano 2000, por exemplo. E o que ela diz é que, de facto, nos últimos anos cresceu exponencialmente. Isso é verdade. Eu estou a abrir aqui a minha página na corretora, numa delas, e estou a ver aqui um produto específico que eu subscrevi. Neste caso, é um ETF SP500 da Amundi, ETF Euro Acumulativo. Pronto. Eu estou a olhar aqui para o gráfico e se eu tivesse comprado, que não comprei, em 2012... uma unidade de participação deste ETF SP500, eu teria pago por uma unidade 12,55€. Agora reparem, se eu não tivesse feito rigorosamente nada até hoje, aquela unidade que eu comprei a 12,5€, hoje valia, se eu vendesse hoje, venderia por 130,50€. Nem estou a fazer a conta a quantos por cento é que isto significa. Uma brutalidade. Agora reparem, desde 2012 até 2020, mais ou menos, deixem-me ver aqui a data exata, até 14 de fevereiro de 2020, foi quase sempre a crescer, com altos e baixos, meses bons, meses baixos, enfim, pronto. Portanto, aquilo que eu tinha comprado a 12,5, em fevereiro de 2020 valia 57€. Portanto, vamos arredondar, 10, 20, 30, 40, 50, quintuplicou. Em 8 anos, quintuplicou. Portanto, isto quer dizer que se em 2012 todos nós estivéssemos a ouvir este podcast e decidíssemos pôr lá 10.000€, em 2020 tínhamos lá 50.000. Portanto, sem fazer rigorosamente nada. Só isto. Não é? Agora imagine se fosse pondo mais 100, 200€ todos os meses nesta ferramenta. Mas sem nunca ter a garantia de que, de facto, isto ia acontecer. Porque no dia a seguir, ao dia 14 de fevereiro, ou meados de fevereiro de 2020, o que é que aconteceu? A Covid-19. Portanto, reparem, a queda foi brutal nessa data. Eu estou a olhar aqui para o gráfico, deixem-me só ampliar aqui, só para ver que... Portanto, reparem, de 57€, se não me falha agora a memória, a que estava, desceu para 38. Qual é aqui a magia do investimento? É que eu tinha comprado a 12,5. Portanto, apesar de uma queda de quase 40%, ainda assim
eu estava a ganhar dinheiro. Não tanto, porque desceu de 50 e tal para 38, mas eu comprei a 12. Agora, respondendo aqui à pergunta da nossa ouvinte, se calhar quando estava a 12, comparando com o valor que tinha 5 anos antes, que se calhar estava, agora não estou a ver, se calhar estava a 6 ou 7, ela poderia ter pensado, está caro, vou esperar por uma queda. Só que não parou. Durante ali 8 anos, não parou. Não parou de crescer. Mas depois teve uma queda. Agora, imaginem a estratégia, que é aquela que eu aconselho, que é todos os meses, pôr X, aconteça o que acontecer. Chegava ali a 2020 e tinha uma queda de 40%. O que é que eu faria mais? Ficaria arrependido por ter investido naquela altura? Não, nesta altura, como lá está, estava em saldos, mas eu já estava no mercado. Desceu 40%, então eu iria pôr lá mais 500 euros, mais 1000, mais 2000, o que eu tivesse ali na poupança. Porquê? Porque eu pensaria, bom, a vacina há de aparecer um dia. Ou não. Ou então ficamos cá todos. Não é? Não sei o que é que vai acontecer. Portanto, mais uma vez, podia ter decidido ou não fazer nada e esperar que eu recuperasse, ou ter posto mais. Eu pus mais. Não é? Pronto, porque tinha. Se não tivesse, esperava. Agora, acontece que, passado 1 ano e meio, portanto, houve a queda em 2020. Agora, estou a ver aqui que em dezembro de 2020, janeiro de 2021, já estava novamente acima do valor máximo que tinha antes da Covid. Ou seja, 1 ano depois, podia não ter acontecido, mas já estava igual. Portanto, aquilo que eu pus naquele pedacinho no pico da queda, em 1 ano cresceu 40%. Num ano. Porquê? Porque aproveitei os saldos, mas porque já estava no mercado antes. Agora deixem-me continuar a ver aqui o gráfico. Passou a Covid e continuou a crescer, e agora já estou em janeiro de 2022, e aquilo que eu tinha comprado a 12 euros em 2012, portanto passados 10 anos, valia 80 euros. Portanto, octupliquei, se é que existe, as minhas poupanças. Se não tivesse feito nada, apesar daquela queda gigantesca da Covid-19. Depois, durante 1 ano, novamente, andou para cima, para baixo, manteve-se na mesma, não cresceu grande coisa. Mas depois, a partir de 2023, continuou a crescer, até chegarmos aqui a fevereiro de 2025, em que estava a valer 101 euros. Agora deixa-me cá ver. Não, 112 euros. Portanto, teria multiplicado a minha poupança, o meu investimento neste caso, 10 vezes, mais ou menos, em 12 anos. Porquê? Porque eu comecei naquela altura. Depois vieram as tarifas do Trump, depois veio tudo cá para baixo, 15, 20%. Depois, passados alguns meses, voltou ao normal. Depois continuou a subir. Depois, guerra do Irão, voltou a descer. E agora voltou a subir tudo outra vez. E, portanto, na data em que eu estou a ver, portanto, agora, em que data está aqui? Junho de 2026, está a valer 130 euros a mesma unidade de participação do SP500. Portanto, teria multiplicado 13 vezes desde 2012, apesar de várias quedas. Portanto, em conclusão da resposta que quero dar a esta nossa ouvinte, a mensagem eu acho que é simples, que é: nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Virão quedas. É certo, não há nenhuma dúvida sobre isso. Virão muitas quedas, mas vai ter de aproveitar essas quedas para reforçar, não para começar a investir. Porquê? Porque se eu não tivesse começado a investir no passado, fosse em que dia fosse, estivesse num pico ou não,
eu já não teria uma bitola para saber se tenho saldos ou não tenho saldos. Portanto, sempre que eu tiver os meus valores negativos ou com um crescimento menor do que já tive no passado, é a altura de pôr mais. Qual é o aviso essencial aqui para todos? É que só pode fazer isto depois de ter o seu fundo de emergência e com dinheiro que não vá precisar nos próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos. Ou pelo menos que não esteja a planear usá-lo nesse período. Porque depois, se precisar dele, das duas uma, se estiver em queda e não lhe compensar resgatar, vai ao fundo de emergência. Se estiver num período de alta, pronto, diz adeus a esse investimento, aos juros compostos desde o início, e pronto, e usou o dinheiro é para ser usado, como é óbvio, não é? E ganhou dinheiro com o seu dinheiro. Portanto, espero que tenha percebido o conceito. Enquanto não começar, não tem uma bitola, não tem uma referência. É muito importante começar a criar a sua carteira de investimentos e depois aprender a gerir conforme o que acontecer. Mas não esteja à espera de uma queda gigante que nunca pode acontecer, porque, entretanto, o tempo que passou é dinheiro que esteve, é tempo que esteve a desperdiçar a possibilidade de crescimento. Portanto, este é o conceito básico de quem está a iniciar a sua carreira como investidor. Isto é um bocadinho como entrar na primária, não é? No primeiro ciclo. É aprender a fazer as continhas simples e as letras e as sílabas. Depois, lá mais para a frente, isso vai. Tem tempo para chegar à mensagem do Fernando Pessoa, tem tempo para chegar aos Lusíadas, tem tempo para chegar ao Saramago, depois tem tempo para chegar aos prémios Nobel da Literatura, aos outros. Tem tempo para chegar à álgebra e à física quântica. Mas tem de começar por este básico que é iniciar. Compre os seus primeiros 100 euros e depois veja o que acontece. É só isto. Perder o medo. Não esteja à espera do momento ideal. Comece assim que tomar essa decisão. Quanto mais pensa, mais dinheiro e tempo está a perder. Atenção, fazer sempre isto com responsabilidade, não é? E com plataformas supervisionadas por entidades competentes. Cuidado com as burlas, está bem? Sempre isto, não é? Sabem que há aí muitas burlas com o meu nome e com a minha imagem e vídeos meus falsos, claro, feitos com inteligência artificial. Não acreditem em nada disso, está bem? Pronto. Muito bem. Dicas sobre como fazer isto. Se quiser, tem o meu livro Ganhar Dinheiro. Para os mais jovens, o Começa Já. Em qualquer um deles, eu explico como escolher a melhor corretora, como escolher o primeiro ETF, como evitar entrar em pânico quando os mercados descem, como agir em cada uma dessas situações. Portanto, se quiserem, ou compram um livro, ou vão a uma biblioteca e requisitam. As bibliotecas servem para ler gratuitamente, ok? Nunca se esqueçam disso. Muito obrigado. Não se esqueçam de enviar as vossas perguntas em áudio para o 927753737, de me seguir nas redes sociais. Boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito AtiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app AtiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. AtiveBank. Simplifica. AtiveBank e AtiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco AtiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.